Olá, a paz de Cristo. Na mensagem passada, terminamos o ensino com uma pergunta. O que significa olhar para o crucificado? Pois Jesus Cristo disse para Nicodemos que, como a serpente de bronze foi levantada no deserto, Números capítulo 21, ele teria que ser levantado. Essa serpente de bronze foi levantada em uma haste, e todos que a miravam eram curados. E assim também é referente ao Filho do Homem. Ele foi posto em uma cruz, no Monte Calvário, à vista de todos, e todos que o contemplarem também serão curados. A resposta para olhar para o crucificado é contemplação. É certo que Jesus Cristo foi crucificado há uns 2000 anos, e um crucifixo não nos transmite em si mesmo a fé que nos leva à vida eterna, segundo João capítulo 3, versículo 15. Vamos entender melhor essa contemplação. A humanidade está longe ainda de ser o que Deus é em natureza por causa do pecado. Esse pecado entrou na humanidade por meio de Adão, e todos os seus descendentes passaram também a possuir em seu interior uma perversidade que distancia de Deus e faz mal a si e ao seu próximo. A humanidade, de Adão até os dias atuais, vem progressivamente se degradando. Deus, em sua economia, enviou Cristo, o seu Filho à Terra, para nele resgatar, conciliando consigo, todas as coisas que um dia foram usurpadas. Essa conciliação se dá pelo sangue derramado na cruz. Porém, essa morte desta maneira tem um grande propósito na vida de cada um de nós que crê no Evangelho. Primeiramente, você se torna filho de Deus, segundo as Escrituras, pela fé no Cristo encarnado, pela sua obra. No livro de João, capítulo 1, versículo 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, está escrito: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Segundo as Escrituras, só existe a possibilidade de ser filho de Deus desta forma. Porque o único filho que Deus tinha era o Cristo. E agora, todos os que passam a crer no enviado de Deus tornam-se filhos por imprimirem no íntimo, pela fé, a mesma essência, a mesma natureza. Nas duas últimas mensagens, falamos detalhadamente que os limpos de coração verão a Deus. E apenas o novo homem, que é Cristo, subirá, e portanto o verá. E é aí que faremos a costura com a contemplação, contemplar o crucificado. Assim que você crê no Cristo encarnado, nas suas palavras, você nasce de Deus, no Espírito. É importante saber que esse crer é algo orgânico, é do coração. O seu espírito é regenerado. E esse é o lugar em que Deus se relaciona com o homem. É no seu espírito que você é selado com o Espírito de Deus, que acaba sendo uma garantia por aquilo que ele prometeu que faria. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Esses dois versículos estão falando da salvação plena, que um dia há de ser totalmente realizada. E o seu Espírito que foi dado é a garantia de que a obra será completa. Isso fortalece o entendimento de que ao crer no Cristo e em suas palavras, nascemos apenas no Espírito. Porém, na alma e no corpo, isso ainda não foi completo. Pegando o contexto da mensagem passada, que foi a conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, em João capítulo 3, nos versículos 14 e 15 diz que todo aquele que contemplar o crucificado terá a vida eterna, nascerá de novo, entrará e verá o reino de Deus. Essa contemplação tem que ocorrer porque a vontade do Pai realizaria no sacrifício do Filho, operando nele a morte de Adão. A morte do Filho de Deus se dá em um processo diário e contínuo,
que se inicia desde quando ele soube desprezar o mal e escolher o bem. Isaías capítulo 7, versículo 15, até consumar na cruz do Calvário. Sendo assim, o próximo passo do nosso processo de novo nascimento é a santificação da nossa alma. Pois, apesar do novo nascimento do Espírito, a alma continua operando invejas, violências, impurezas, mágoas, rancores e toda sorte de males, que será combatido com a morte do velho homem. Porque em Cristo, que era santo e sem pecado, teve que operar a morte de Adão, que é o homem pecador. Apesar do seu espírito e alma serem irrepreensíveis, o seu corpo tinha fraqueza. Ele encarnou na humanidade caída, sujeita ao pecado, porém, nunca pecou. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, diz assim na primeira parte do versículo: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. No contexto dessa expressão, existem duas verdades. A primeira é que o Cristo encarnado foi condenado por um juízo opressor e cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do próprio povo. A segunda, e a que é o foco da nossa mensagem, é que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo foi moído nessas circunstâncias, e isso foi do agrado do Pai Celestial. Alguém pode falar assim: eu sabia que esse Deus era perverso, cruel, ser do agrado dele todo esse mal contra o próprio Filho. Por isso que a terra está assim, de cabeça para baixo. Pessoas morrendo pela fome, crianças indefesas sendo exploradas, injustiças sociais. Agora estou entendendo o porquê de tanta maldade. O Pai, o Criador, se agradou disso acontecer com o Filho, pois o Filho veio expressar exatamente quem o Pai é. Quando o Filho chegou à Terra, encontrou muita maldade operando, e não revidou de forma alguma, suportando toda a violência, injustiça e rejeição. Lembre-se que o Cristo encarnado só fez o bem a todos que encontrou e falou a verdade aos homens. Lembra quando Judas Iscariotes traiu a Jesus e foi ao seu encontro com uma multidão violenta para o prender? Pedro, vendo aqueles homens com espadas, porretes e sangue nos olhos, saca sua espada e fere um daqueles homens. E Cristo o diz: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus, capítulo 26, versículos 52 e 53. Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele poderia revidar e faria um grande estrago, mas assim não fez, porque além de expressar o Pai e todo o seu amor, era necessário ocorrer a sua morte para que Adão nele morresse. O Cristo, morrendo no homem Jesus, aquela natureza adâmica morreria para sempre, pois na sua ressurreição ele começa um novo homem, uma nova humanidade. Olha que interessante o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 49. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder.
semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O Cristo encarnado no homem Jesus, na humanidade, semeou-se o corpo na corrupção, no sentido da natureza caída de Adão, que é o homem terreno, para ressuscitar na incorrupção. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, esse corpo adâmico, terreno, é chamado de corpo de humilhação, corpo de vergonha. Cristo, em Jesus, semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Atente-se nisso. Cristo, em Jesus, semeia-se corpo natural para ressuscitar corpo espiritual. Por isso que foi do agrado do Pai moê-lo. Cristo, encarnado na humanidade, enviado pelo Pai, veio destruir esse homem terreno, para então nele edificar um novo homem, agora espiritual, perfeito, à imagem e semelhança do Pai. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. O último Adão é o Cristo em Jesus. Por isso que Jesus Cristo não casou. Não porque ele era proibido, mas ele não veio com esse propósito. O propósito dele era encerrar nele, com a sua morte, essa humanidade caída, porque ele era sumo sacerdote e ainda o Cordeiro perfeito. E o seu sacrifício seria aceito por Deus de uma vez por todas, uma oferta pelos pecados do mundo inteiro. Se Jesus Cristo gerasse filhos, perpetuaria essa humanidade adâmica. E o propósito de Deus era que nele fossem gerados filhos espirituais para Deus. Nova criação, nova humanidade. Para ficar bem claro essa questão de descendência, quero que você pense comigo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, como se deu a formação do homem e da mulher? Como foi essa criação? Em Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Primeiro, o homem foi formado e posto no jardim do Éden que Deus tinha plantado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Somente depois de toda a vegetação criada e todos os animais também, Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho e faz da própria matéria do homem a mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Após citarmos esses versículos do capítulo 2 de Gênesis, referente à formação do homem e da mulher, voltamos ao capítulo 1, nos versículos 27 e 28, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Quando Deus fez o homem, ele não fez o homem e a mulher ao mesmo tempo.
e sim fez o gênero masculino primeiro. Dessa matéria foi feita a mulher. O gênero masculino é o único que possui espermatozoide, que é uma célula reprodutiva masculina de todos os animais que se reproduzem a partir de reprodução sexuada. Ou seja, Deus cria um homem, usa a costela desse homem para fazer a mulher, e da semente desse primeiro homem, que é o espermatozoide, gera todos os outros seres humanos a partir de uma reprodução sexuada. Deus não cria um homem, e depois outro homem, e depois outro homem, e assim vai criando toda a raça humana até os dias de hoje. Ele faz um só, e desse reproduz todos os outros. Adão peca. O pecado imprime na humanidade, pois somos descendentes de Adão. E Cristo um dia é enviado por Deus à terra. Vive como um homem, como Adão, porém não peca. Lembra quando o Cristo foi gerado dentro de uma virgem? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E não de uma relação sexual, onde o espermatozoide fecunda o óvulo. Foi uma concepção sobrenatural, divina. Um ser divino em uma natureza sujeita ao pecado. Esse ser divino, vivendo como descendente de Adão, e observamos isso na genealogia de Jesus Cristo, não veio com o propósito de gerar descendente por meio do seu espermatozoide, e sim de acabar nele, na sua morte, essa multiplicação, e com a sua ressurreição gerar uma nova humanidade, um novo homem. Por isso, Deus se agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar. A vontade do Pai é que exista apenas Cristo, o novo homem. E a nossa fé no Filho de Deus nos torna Cristo, pela operação do Espírito Santo em nossa vida. A santificação, que é o trabalho do Espírito Santo em nós, irá nos formar à imagem do Filho de Deus. Adão, vivendo em nós, é um homem com o ego inflamado, cheio de egoísmo, perversidades, maldades no coração. Um entendimento obscurecido, alheio à vida de Deus, devido a um coração duro. Se você contemplar o Cristo crucificado e pela fé for fiel em suas palavras, ensino, nos seus exemplos, esse Adão morrerá dentro de você e Cristo renascerá em ti e você será curado, será bem-aventurado, verá a Deus. Esse é o sentido quando Cristo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim como ele caminhou para a morte, pois Adão tinha que morrer, se você o seguir, terá também que caminhar para a morte. A vontade do Pai é que Adão, em cada um de nós, seja crucificado e Cristo renasça em nós. Assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, quando estivermos mortos, seremos ressuscitados à imagem do Filho. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Quando Jesus Cristo fala que Ele é o único caminho que leva ao Pai, é porque a vida dele opera em nós a morte do velho homem. Dói, eu sei. Porém, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Deus te abençoe.